E o assunto agora é lipoaspiração, lipoescultura, as dúvidas mais frequentes. Afinal de contas, doutor Rogério, existe diferença entre a lipoaspiração e a lipoescultura? Então, existe. A lipoaspiração surgiu em 1982, foi um doutor chamado Yves Gerard Louis, um francês, que inventou a cirurgia, né? Na verdade, tem uma história engraçada, porque ele tinha uma namorada muito bonita, era modelo e tal, e ela tinha um lipoma. Lipoma é um tumorzinho de gordura nas costas, né? E ele queria tirar aquele tumorzinho de gordura que incomodava ela, mas ele não queria fazer um corte, porque ela ia estragar, ia fazer uma cicatriz e tal. Antigamente a gente só tirava, até hoje ainda usa, fazendo um corte, uma incisão grande, você tira o tumorzinho. Ele falou, mas deve ter um jeito mais fácil de tirar isso aqui sem fazer um corte. Daí ele tentou aspirar com uma agulha grossa. E ele conseguiu aspirar, demorou, mas conseguiu. E aí ele pensou, mas se eu consigo aspirar um lipoma, eu consigo aspirar mais gordura de outros lugares, né? E aí ele inventou as cânulas foram passando por aperfeiçoamento. No começo eles faziam só com seringa, uma seringa fazia pressão negativa e puxava. E depois ele inventou os aparelhos de lipoaspiração. Hoje nós temos aparelhos com compressor que fazem essa pressão negativa para poder fazer a aspiração. E a coisa foi evoluindo, né? Então até 1990 e poucos era só aspirada a gordura de um modo geral, né? Depois começaram a usar essa gordura como enxerto. Então você tinha um bumbum pequenininho. Ah, eu posso pegar a gordura que eu tirei das costas, do abdômen, e posso injetar no bumbum. E eles viram que lá era possível, que essa gordura se integrava como um enxerto de pele ou um enxerto ósseo, né? E formavam uma nova estrutura. Então aumentava o volume do bumbum, tentaram fazer com mama não deu certo, mas com o bumbum dá muito certo. Imperfeições, cicatrizes, tudo isso aí é possível de fazer pequenas enxertias. E aí surgiu o termo de lipoescultura, quer dizer, você consegue esculpir, teoricamente, né, entre aspas, um paciente. Então tirar de um lugar, colocar em outro. Então por isso que existe essa diferença. Quando você faz lipoaspiração somente, você só tira a gordura, ou você faz uma lipoescultura, você tira a gordura e injeta em outros lugares. Aproveita essa gordura para beneficiar outras regiões. E aí você pensa, né? Vai tirar a gordura, então a lipo, ela emagrece? Então, não emagrece. A lipo, ela tira pequenas quantidades de gordura, né? Então nós temos um limite técnico que é de máximo 6% do peso corporal. Então se você pesa 60 quilos, 6 e 6, 36, eu tiro 3,6 litros no máximo de gordura de vocês. Você não vai te emagrecer, né? Uma paciente está com 80 quilos, com 90 quilos, ela vai, não vou tirar 20 quilos dela. Então isso eu mato a quais são as paciente recomendações para quem quer fazer uma lipo, antes de fazer a lipo? Então, primeiro é se informar assim, o que eu vou conseguir com a lipo. Você vai procurar um médico, especialista, e ele vai falar, vou conseguir te modelar, né? Então eu posso pegar uma paciente gordinha, não tem problema em fazer uma lipoaspiração numa paciente gordinha, sem problema nenhum, desde que ela entenda que eu não vou emagrecê-la. Eu vou modelar a paciente. Às vezes dá até um efeito de emagrecimento, ela coloca uma roupa, fica mais legal, parece que ela emagreceu, mas no peso, efetivamente, ela não perdeu, ela modelou só. Então isso é bem importante deixar bem claro, porque eu recebo paciente com 100, 120 quilos no consultório que é na lipoaspiração, para emagrecer. Ainda existe essa dificuldade de entender esse tema. Então a lipoaspiração é uma cirurgia de modelagem corporal. Ponto. Mas com isso até aumenta a autoestima, né, da paciente, ela até tem um estímulo a mais para emagrecer, talvez antes ou até depois. Tem, na verdade assim, o efeito psicológico da cirurgia plástica você nunca tem a certeza absoluta do que você vai conseguir, né? Isso é uma coisa meio perigosa. Você fala, vou fazer uma lipoaspiração, isso vai melhorar a minha autoestima e eu vou emagrecer. Muitas vezes acontece isso. Mas muitas vezes o paciente, se ele vai mal informado para a cirurgia, ele vai chegar lá gordinho, vai fazer uma lipo, vai subir na balança no outro dia e não emagreceu. Isso aí vai fazer justamente um efeito contrário. Ele vai falar, poxa, não adiantou nada, então fiz a cirurgia, não adiantou, agora eu vou comer, vou engordar mais. Então é difícil você falar assim, vou fazer uma cirurgia e vou ter efeito psicológico X no paciente. Doutor, qual é a importância de fazer uma cirurgia plástica no hospital? Eu acho assim, um hospital é o ambiente mais adequado para você tratar um paciente de um modo geral, né? A clínica, o consultório, ele é mais adequado para você fazer consulta, fazer um procedimento muito pequeno. E procedimento pequeno a gente fala em botox, preenchimento, coisa que não agride o paciente, que não causa um risco de vida para o paciente necessariamente, né? Agora, uma lipoaspiração, uma prótese de mama ou uma cirurgia que envolva anestesia, que envolva qualquer risco de uma reação alérgica, de uma complicação cardíaca ou qualquer outro tipo de risco, eu acho que o hospital é o ambiente mais adequado. Existem clínicas no Brasil
que são preparadas tanto quanto um hospital, mas isso são bem raras, são poucas clínicas no Brasil que têm esse preparo. Aqui na região, em Foz do Iguaçu especificamente, ou nas cidades do interior do Paraná, de um modo geral, os hospitais têm uma estrutura muito melhor do que as clínicas. Então, assim, se possível, procurar um hospital e, de preferência, um hospital de qualidade, porque assim como existem clínicas de qualidade, existem hospitais que não têm qualidade também. Então, assim, hospital com qualidade para fazer uma cirurgia é sempre o mais recomendável, é claro. E a grande dúvida que fica é a lipoaspiração, depois que você retirou a gordura, ela volta, por exemplo, né? Tirou do abdômen, você vai voltar depois a ter a gordura ali ou não? Então, a célula de gordura, o comportamento é o seguinte, você nasce com um determinado número de células de gordura e você aumenta esse número de células de gordura até os 4 anos. Então, aquela criança que teve uma superalimentação na infância, na primeira infância, então ela tem uma tendência maior a ser um adulto obeso, porque ela tem mais células de gordura, ela desenvolveu mais células de gordura. Dos 4 anos em diante, você não tem mais crescimento de novas células de gordura, tá? O que você tem é que essas células que já existiam, elas são células pequenininhas, elas podem se encher de gordura. Cada célula dessas se enche de gordura. Então, uma célula de gordura tem capacidade de aumentar 40 vezes o seu volume, né? Então, se você tem uma célula pequenininha e aumentou 40 vezes, você pode ser magrinho e pode engordar, mas não por um aumento de células, por um aumento do volume de cada célula, entendeu? Então, na lipoaspiração, a gente retira aquelas células de gordura, elas não voltam mais, nunca mais. Isso não quer dizer que você não vai engordar, né? Porque aquelas células que ficaram, elas podem inchar, aumentar de volume, né? É lógico que você vê uma paciente lipoaspirada e que ela ganha peso depois, ganha 10 quilos, 20 quilos, ela ganha peso, mas ainda mantém os contornos, porque as células crescem uniformemente, elas ganham gordura uniforme, né? Então você mantém um contorno, mas você pode aumentar de peso, tá? Não aumentar, nascer de novo a célula, né? Mas aquela célula pode aumentar de volume, aquela que ficou. São muitas dúvidas, não é, a respeito de lipoaspiração, de cirurgia plástica. Se você tiver a sua, mande pra gente que o Dr. Rogério Chimiri Peres responde. Nosso dia a dia é uma correria. Tempo para tudo? Nem sempre. Mas toda mulher precisa ter um tempo para se cuidar. E mesmo com todos os cuidados, chega um momento que às vezes é preciso tomar uma decisão. E quando o momento que você decide fazer uma cirurgia plástica chega, é preciso se sentir segura e contar com quem realmente você confia. Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Rogério Chimiri Peres.